CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos estudar o livro O Problema do Ser e do Destino. A Dilane vai fazer a prece, a leitura, e nós vamos dar continuidade. Nos perdoe o atraso, o problema foi técnico aqui do vídeo, mas agora já se aceitou tudo. Claro. É o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. O item 8, Instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre. Eu já acabei de falar que aqui está cheio de rainha, por isso que toda hora eu abro aqui esse item 8 do Evangelho, capítulo 2. Quem melhor do que eu pôde compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo? O orgulho foi minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando, em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mais bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinha sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam, uma rainha de França, 1863, Havre. Querido Espírito, que sempre tem nos dado orientação, obrigado e que Jesus te abençoe. Que Jesus abençoe o nosso estudo, permitindo que Leon Denis nos inspire, pois ele foi quem escreveu as páginas que iremos meditar, nos debruçar esta manhã. Pedimos, Jesus,
que a direção espiritual da nossa casa possa estar conosco a nos sustentar, junto com Leon Denis, com a Rainha de França, junto do nosso amor. Em nome do amor, então, do teu amor, do amor dos guias desta casa, do amor de Leon Denis, pedimos a devida permissão a Ti, Jesus, e a Deus nosso Pai, para iniciarmos os estudos desta manhã. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá, vamos dar continuidade ao estudo da semana passada, que era sobre a morte, lembram? Muito bem. Eu tenho um carinho muito especial por esse espírito, a Rainha de França. Mas a gente não sabe quem é, né? Está ali somente uma Rainha de França. Hoje, dia 29 de agosto, seria o aniversário do Dr. Bezerra de Menezes. Muitas casas comemoraram ontem com os encontros sobre a vida e obra do Dr. Bezerra, esse espírito de escola que conviveu entre nós, né? Nascido lá no Ceará, em Riacho do Sangue, tem uma vida muito interessante. Estudar sobre a vida dele, ler um pouquinho quem foi o Dr. Bezerra, vai fazer bem para a gente. Um espírito desprendido, um espírito amoroso, médico, foi também, trabalhou na política, pequeno tempo. Tem lá uma homenagem a ele lá na Câmara, né, dos Vereadores aqui do Rio de Janeiro, até hoje, mas enfim. Um desprendimento a ponto de, num determinado momento, eu gosto muito dessa passagem, dentre outras, ele tirar o anel do dedo e entregar aquele que foi se consultar, para que ele vendesse o anel, comprasse os remédios e o que sobrasse do dinheiro fizesse compras para ele, porque ele não tinha mais nada para dar. Ele não cobrava as consultas, quem podia pagar, ele cobrava consulta médica, ele era médico, e quando entrava outro, que não podia pagar, ele pegava o dinheiro da gaveta e dava o dinheiro para comprar o remédio. No final do dia, quando vai esse senhor, levando o filho doente, a família, ele não tinha mais nada na gaveta, pergunta à secretária, ele enfia a mão no bolso, não tem mais nada, só tinha um anel. E ele deu o anel para comprar o remédio e fazer compras para aquela família. Então vale a pena a gente conhecer o nosso Dr. Bezerra. Hoje também, a gente sempre cita aqui, essa casa começou por um sentimento de amor entre eu e a minha esposa. Muita saudade dela. Então sempre a gente cita aqui o nome da Lourdinha, tem ali a parte da evangelização, que nós a homenageamos, o nome dela, e toda a parte da evangelização, por ela ter sido professora da rede municipal, estadual, nós então começamos ali com as crianças, a evangelização das crianças. E depois a casa foi crescendo, e a gente já tem um trabalho bastante complexo aqui. Então ela foi o móvel das minhas ações aqui nesse trabalho. Claro, Jesus está sempre acima de tudo. Então sempre eu, particularmente, dedico o meu trabalho a ela, como dedico todo o trabalho de hoje, porque hoje ela também aniversaria, se estivesse aqui entre nós. Então faria 62 anos. Aí eu disse para a Dilane, estava uma velhinha, né? Uma senhorinha, né? Já. Faria 62. Eu tenho 63, ela teria 62. Então, muita saudade dela, que Jesus a abençoe e que ela receba o nosso carinho. E o Dr. Bezerra sempre, né? O carinho de sempre, a nossa gratidão a ele por tudo. Que ele teve um papel muito importante na doutrina espírita, no movimento espírita aqui no Brasil. Porque ele conseguiu unir os científicos e os religiosos. Porque havia uma
uma dicotomia dentro da doutrina espírita aqui no Brasil. Aqueles que viam somente o lado da experimentação e aqueles que viam somente o lado filosófico, religioso. E ele uniu os dois. Então teve um papel muito importante no movimento espírita, né? Aqui no Brasil. E para mim, a Lourdinha sempre foi muito importante, desde outras eras, e na fundação da casa ela teve um papel importante, né? Foi por ela que a gente começou o trabalho aqui. Então, que Jesus a abençoe. Vamos dar continuidade ao nosso, então fica a nossa homenagem ao Dr. Bezerra e a minha pequena homenagem, o meu amor, o meu carinho à minha amada e saudosa esposa. Nós estávamos estudando sobre a morte. E eu lembro que nós terminamos a aula, ficou tão bom o estudo semana passada, né, que Leon Denis sabe escrever, desejando uma boa morte para todos. Mas ninguém morreu, estamos todos aqui de volta. Graças a Deus, né? Então vamos lá. Não, Sonildo, morreu bastante gente nesse final de semana que o senhor desejou morte para os outros, tá? Essa semana desencarnaram 3 aqui da casa. 2 assistidos e a mãezinha do nosso Irlã. O Irlã, a mãe dele, desencarnou na sexta-feira. Aí nós paramos aqui, ó. Ó morte. Eu só estou relendo o último parágrafo. Nós paramos no seguinte. Mas eu vou ler o penúltimo e vou passar para a Dilane ler em seguida. Ó morte. Ó majestade serena, tu, de quem fazem um espantalho, és para o pensador apenas um instante de repouso, a transição entre 2 atos do destino, quando um se acaba e o outro se prepara. Quando minha pobre alma, errante pelos mundos há tantos séculos, após muitas lutas, vicissitudes e decepções, depois de tantas ilusões desfeitas e esperanças adiadas, for novamente repousar em teu seio, será com alegria que ela saudará a aurora da vida fluídica. Inebriada, ela se elevará do ambiente do pó terrestre, através dos espaços insondáveis, ao encontro daqueles que aqui embaixo ela amou e que a esperam. Que beleza, né? Aí nós falamos aqui bastante sobre isso semana passada, e ele diz aqui que aqueles que amamos, que nos precederam no túmulo, estão vivos, estão nos esperando, de braços abertos, porque o amor não acaba. O amor é daqui para lá e o amor é de lá para cá. Alguma pergunta? Não? Então vamos continuar. Vai, Adilane. Para a maioria dos homens, a morte continua sendo o grande mistério, o sombrio problema que não se ousa olhar de frente. Para nós é a hora bendita em que o corpo fadigado retorna à grande natureza, para permitir a psique, sua prisioneira livre passagem em direção à pátria eterna. Que beleza, né? Dormir dói. A hora que vocês vão dormir, vocês estão cansados, vou dormir. Dói bater na cama e apagar? É bom, né? É prazeroso. Quem tem insônia sabe o que é uma boa noite de sono, não é? Morrer é a mesma coisa. Não dói e a gente se liberta de dores, se liberta de tudo. E a gente adentra nessa pátria que está nos aguardando. Morrer é assim, morrer não dói. Calma, abaixa seu bracinho, que eu já vou deixar você falar. Quando ele diz aqui,
que a natureza para permitir a psique, sua prisioneira, livre passagem em direção à pátria eterna. Agora ele vai falar dessa pátria eterna. Fala, ô moça ansiosa, fala. Olha só, seu Milton, a morte ela é agradável e tranquila para quem soube viver bem. Sim, mas é... Agora, se for uma morte violenta, inesperada, ela não é agradável. Tá. Né? Então, Esse retorno à pátria espiritual não será nada agradável. então nós estamos... Quem se preparou, não é? Tá, já entendi o que você falou. Quando você falar, você tem que pegar o microfone, senão fica em silêncio aqui. Eu vou ter que reproduzir o que você disse. Então, a Jussara está dizendo que a morte é tranquila, como nós falamos aqui, para aqueles que viveram bem. É lógico, é para esses que nós estamos falando. Para aqueles que tiveram uma vida no mundo ligada às paixões inferiores, aos desregramentos, a vida não é, a morte não é libertadora, muito pelo contrário. Mas nós não entramos ainda nesse aspecto, vamos falar da boa morte. Até porque é o que Leon Denis está dizendo aqui sobre a boa morte, que é a morte que todos nós vamos ter, não é? Então, vamos lá, que a gente quer ter. Continua, Dilane. Essa pátria é a imensidão radiosa, pontilhada de sóis e esferas. Perto deles, como a nossa pobre terra pareceria minúscula, o infinito a envolve completamente. Assim como não tem fim a extensão, também a duração não tem fim, quer se trate de alma ou do universo. Vocês já pararam para pensar? Vocês já viram que tem gente que mata o outro por causa de um palmo de terra? A gente ouve muito isso, principalmente, né, no interior. A cerca entrou um palmo na terra do outro, tem morte. E muito mais. Se briga por uma casa, se mata por uma casa, fica um barraco às vezes, numa comunidade, e tem morte para disputar aquela casa. Quantas brigas, quantas confusões quando morre alguém que deixa uma herança qualquer. A rainha de França foi bem pertinente a leitura dessa mensagem dela. O que levei da minha realeza? Pergunta ela, e ela mesma responde: nada. Absolutamente nada. Não levou nada. E como ele disse aqui, a nossa pátria, a nossa casa é o universo, pontilhada de estrelas. Quando a gente vê as fotografias do Hubble, esse telescópio aí moderno, tem um outro também, o Mr. James, mais moderno, estão desenvolvendo outros telescópicos eletrônicos que colocam em órbita, cada vez mais descobrindo a beleza do universo. Então, essa é a casa do Pai. Por que se matar por um palmo de terra ou por um pedaço de casa ali, enquanto nós, como herdeiros de Deus, não somos filhos de Deus? Se somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus. E como herdeiros de Deus, o universo nos pertence. Todas essas moradas têm como destino a humanidade criada por Deus. Nós estamos na Terra, mas quantos de nós viemos aqui para cá de outro planeta? Vocês sabiam que a grande maioria de nós somos, como é que dá o nome? Somos exóticos aqui no planeta Terra? Você tem cara que veio de outro planeta, Paulinha. Tem cara. Né? Lá no Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta se dá para saber
se a Júlia veio de Marte, se ela veio de onde que ela veio, ou se ela é daqui mesmo da Terra, terráquea. E os espíritos diziam assim, isso não importa, não, é irrelevante. É mais ou menos isso, eles dão uma resposta que não interessa saber se ela veio ou não importa. Pela resposta significa que eles sabem, por algum motivo dá para se fazer, é o mesmo princípio. Está proibido falar com os espíritos, Moisés proibiu. Ele não ia proibir uma coisa que não fosse possível, é o mesmo princípio. Então, nós viemos, a maioria de nós, de outros planetas. Um mundo que não era muito superior à Terra. E nós não tivemos, a não ser que tenha algum missionário aqui, né, como Jesus, como Eurípides Bassanufo, nós não alcançamos sequer um mundo melhor do que a Terra. Se alcançamos, não podemos ficar lá. É a mesma coisa que você alugar ali tentar comprar ali uma cobertura na beira da praia e não ter dinheiro para isso. Ou pagar a primeira prestação e não poder mais pagar. Então, se nós formos para um mundo melhor do que a Terra um pouquinho, só pagamos a primeira prestação. Não deu para ficar. Mas é interessante, não dá para ficar por causa do peso específico que o perispírito tem. Né? Já não tem mais corpo, tem que ter um peso específico. E o que é esse peso específico? Esse peso específico é o somatório do que você pensa, do que você sente, o que você é como espírito, o resultado do que você é. O que você é o que você sente e o que você pensa. Isso te dá um peso específico, que vai deixar você num mundo melhor ou num mundo mais materializado. É condizente com o seu peso específico. Você não consegue ficar num mundo melhor. O Inácio, uma vez falando conosco, através do altivo, o espírito, Inácio, parece que é assim comigo, né? Inácio Bittencourt. Porque ele era tão gente boa, esse espírito, era muito interessante ele se manifestando através do altivo, e nós tivemos a grata satisfação de vê-lo se manifestar, conversando conosco, ao mesmo tempo que o Baltazar e o Dr. Erma. Então nós estávamos estudando lá para o Medicina Espiritual, determinadas perguntas, determinados questionamentos, era o Baltazar, outros o Dr. Erma e outros o Inácio Bittencourt. O Inácio Bittencourt era português e o altivo falava com sotaque de português. É muito engraçado. A primeira vez que eu vi, achei até engraçado. Por quê? O Dr. Erma falava em alemão, aquele sotaque de alemão. O Baltazar não, fala como nós falamos, mas é um espírito muito severo, muito severo. As feições do médium mudavam, havia uma transfiguração nas feições do médium, de espírito para espírito. Interessantíssimo isso, né? E o Inácio Bittencourt era gente boa, não, sem falar nada dos outros espíritos, todos elevados, todos com a grande elevação. Mas o espírito de Inácio Bittencourt era muito assim, ele descontraído, deixava a gente à vontade. Quando era o Baltazar, como dizia o altivo quando viu o espírito Baltazar, se ajeitava na cadeira e ficava certinho, né? Já vinha ele. E quando ele falava com a gente também, a gente ficava quietinho. Se alguém falasse alguma coisa quando ele estava falando com alguém, ele nem olhava para você. Aí estava explicando para você, olhando dentro dos seus olhos. Você entendeu? Entendeu? Agora fala você. Ele era assim, o Baltazar. O Inácio não. O espírito do Inácio Bittencourt não. Era tranquilão, a gente até se descontraía com ele. Enfim, ele disse assim, por que eu estou falando do espírito Inácio? Ele disse que no mundo em que ele vivia, era inadmissível alguém pensar mal de alguém.
Porque se alguém pensasse mal de alguém, ou mal, ou pensar mal, não era só de alguém não, qualquer pensamento contrário ao amor, aparecia uma tarja preta aqui na testa da pessoa, do espírito, que todo mundo ia olhar e dizer assim, fulano está pensando mal. Dá para a gente morar lá? Nesse lugar? Dá, Júlia, para você ir para lá? Pois é. Está entendendo o que que eu... só se botasse um boné aqui, né? Vocês estão entendendo o que que é o peso específico? É isso. Então não dá para você que você vai passar vergonha o tempo todo. Você tem que educar o seu pensamento. E a hora de educar é agora. Aqui, enquanto estamos na Terra, a hora de se moralizar é agora. Para a gente alcançar um mundo desse de felicidade e a morte ser uma liberdade. Como foi a morte do Chico, hein? Como foi a morte do Eurípides Barçanufo? A morte do Altivo? Como será a morte do Divaldo? Eu estou falando desses espíritas, mas com certeza outros espíritos de escola, né, que não são espíritas, que se libertam e que vão para esse mundo, que é Jussara, de felicidade. É deixar aquele fardo pesado e ir embora. Dr. Bezerra de Menezes, que hoje seria o aniversário dele, que nós homenageamos, diz que Celina, uma emissária de Maria, mãe de Jesus, ele era muito devoto de Maria, chega junto dele e o convida para trabalhar em outro lugar, sair do planeta Terra. Vem um convite de Maria para ele. E o que que ele diz desse convite? Ele agradece muito. Para vocês verem a elevação desse espírito. Ele diz que não merece aquilo tudo e pede a ela que ficasse aqui na Terra, porque tinha muita dor para ser aliviada. Enquanto tivesse dor na Terra, ele pediu a permissão para ficar junto desses que tanto sofrem e que tanto choram aqui na Terra. Olha o tamanho desse espírito, né? A grandeza desse espírito. E quando, claro que ele tem uma falange junto dele, trabalhando, e ele vem com toda simplicidade, com toda humildade, junto dos médiuns terrenos, para ajudar aqueles doentes, aqueles mais aflitos. Como a gente vê nos trabalhos aqui da nossa casa. Então, olha aí, esse pode viajar os mundos. Ele tem leveza para ir para um lugar elevado, superior. E nós, se quisermos, também teremos. Por enquanto, estamos aqui presos na Terra. O máximo que pode acontecer, se a gente não melhorar, é ir para um mundo igual à Terra, um outro mundo qualquer. Tem outros mundos de provas e expiações, que não é diferente do que a gente tem aqui. Ou, como já está acontecendo com alguns espíritos, olha como tem um lugar para a gente ir. Está havendo um êxodo. É o que se chama de transição planetária. Nós estamos no momento em que muitos espíritos recalcitrantes no mal estão indo para mundo inferior. Mundos inferior. Tem um mundo inferior que está indo esses espíritos para lá. O espírito então está retrogradando? Não, ele leva para lá o seu conhecimento, a sua bagagem espiritual, para ajudar o desenvolvimento daquele planeta, daquele mundo. Então, o universo nos pertence. A gente não precisa brigar com o vizinho. A gente não precisa brigar por uma herança. Se tivesse que ser nossa, vai ser. Se não tiver, a nossa herança é de Deus, é divina. E a nossa vida aqui é uma vida muito restrita, muito presa a um corpo. Vamos lá, Dilane. Alguma pergunta? Fabiana? Agora não vou esquecer mais. Fábio e Fabiana. Força Aérea Brasileira. Vamos lá. Hoje, da mesma forma...
Da mesma forma que cada uma de nossas existências tem seu retorno, Tem seu termo? tem seu termo, e tem de findar para dar lugar a uma outra vida, cada um dos mundos semeados no universo tem de morrer para dar lugar a outros mundos mais perfeitos. Vocês já pararam para pensar isso? Já, se não já, a ciência já fala disso. Toda hora ela fala que o mundo, uma estrela se acaba e nascem outras. Então os mundos também têm seu princípio, a sua maturidade e seu fim. Quando você vê um... Não vê aquela cidadezinha que se acabou lá em Minas? Estão fazendo outra lá que se... A Dilane está trazendo aqui uma cidadezinha que se acabou lá com o rompimento da barragem, já estão fazendo outra em cima dali. Né? Sai um grupo de pessoas, vem um outro grupo. Quando você olha para o céu e vê uma estrela azulzinha, Julie, a azulzinha é uma estrela nova, ela é novinha. Quando você vê ela amarelada, ela é mais velha, é uma estrela mais madura. Quando você vê uma estrela no céu que está brilhando, não tem umas que ficam brilhando? Hein, Paulinha? Não tem umas que ficam brilhando? Ou vocês nunca olharam para o céu? Sempre olha? Então, uma que está brilhando é um sol. A que tem não está emitindo brilho, ela está parada, ela é iluminada, está parada. É um planeta. Interessante isso. Vocês sabiam disso? Pois é. Você não sabia, né, Fabiana? Então são vários sistemas solares e esses sistemas vão dar lugar a uma galáxia. E tem um conjunto de galáxias, são infinitos, não tem cálculo certo para a quantidade de galáxias que existe no universo. Então, olha quantas moradas. Jesus falava sobre isso. Existem muitas moradas na casa do meu Pai. Então, assim como nós, a alma humana, ela amadurece, ela vai para mundos melhores. Da mesma forma que o corpo físico perece, tudo quanto é material também perece, se transforma, né? Como disse Lavoisier, na natureza, Júlia, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E essa matéria que se expande no universo, ela dá forma a outros mundos, começa a crescer, os cometas é o início de tudo isso. E por aí vai, essa lei da criação que nunca termina. Vamos continuar. Pergunta? Question? É bonito, né? Imagina o universo, né? Aquelas estrelas, você viajando. Vamos lá. Hã? Às vezes a gente está vendo a luz de uma estrela que não existe mais. Ela está tão distante. Agora vê, a velocidade da luz, a gente está vendo, ela já se acabou, mas ela emite a luz dela ainda. Ela está ali, mas não está. Quer dizer, está o brilho dela e ela não existe mais. Isso vocês sabiam. Olha como é grande a criação, né? E a gente quer dizer, você sabe com quem você está falando? Você sabe quem sou eu? Né? Não, que rainha, isso eu nunca fui não. Esse negócio de rainha é para outro, tá? Sabe que pode ter sido rei, rainha não. Então a gente... para que tanto orgulho, né? Sabe com quem está falando, sabe quem sou eu? Vamos lá. Como só tem mulher aqui, um dia vocês vão ser homem, tá? Ele também, né? Não tô com a razão, Guilherme. Isso aí, vamos lá. A gente vai evoluindo e... Assim como você está falando dos planetas que morrem e se ressecam depois para mundos melhores, tem os corpos também. Os corpos também. Às vezes você come uma fruta, principalmente manga. Nos cemitérios tem muita mangueira, né? Não, aí o camarada... no cemitério, sabe? Não. Por que você vai logo no cemitério? Mas no cemitério tem muita mangueira.
Aquele cemitério de Ricardo tem muita mangueira. Eu não conheço, nem conheço. O Jardim da Saudade também, aquele lá de Campo Grande, aquele ali que eu já fui lá. Aí o camarada pega, bota, leva para feira, você compra, você chupa a manga. Ali estão os elementos de um defunto. Ué, não sai água dali? Você pode ver cada manga bonita que tem ali. Pois é, então, ninguém mais vai chupar manga, né? Tragam para cá que eu gosto. Aí, não se coloca adubo na alface, pronto, está bem pertinho da alface, vocês não pensam. Não se coloca adubo. No meu tempo, adubo para verdura, agora não, agora você tem adubo químico. Mas se colocava ali excremento de galinha, de boi. Né? E a alface fica verdinha. Ainda tem, né? Então, vai se transformando e dando vida a outros corpos. Assim como no nosso corpo tem elementos também que já foi de defunto, já pertenceu. Então, com muito nojinho, hein? Vamos lá, continua, Dilane. Vamos lá. Dia virá em que a vida humana se extinguirá no globo resfriado. A terra vasta, necrópole, rodopiará desolada. Então vamos lá. Dia virá em que a vida humana se extinguirá no globo resfriado. Quer dizer, a terra está esfriando, ela não está esquentando, como diz, ela vai esfriar. Esfria igual mingau, de fora para dentro. Vocês comem mingau pela beirada ou pelo meio? O núcleo da terra é quente, mas ela vem se resfriando. Então ele está dizendo, um dia o globo resfriará. A terra vasta necrópole rodopiará desolada na amplidão silenciosa. Vai, Dilane, ruínas. Não, o senhor não me explicou o que é rodopiará. Rodopiar é rodar. Rodar. Ó, rodopiará desolada. Quer dizer, sem vida, sem nada. Coitada da terra, né? Na amplidão silenciosa. Ruínas imponentes. Levanta Sião, onde se erguiam Roma, Paris, Constantinopla. As grandes cidades, né, viraram ruínas, como Roma, Paris, Constantinopla. Cadáveres de capitais, últimos vestígios de raças extintas, gigantescos livros de pedra, que nenhum olho carnal lerá mais. Olha que bonito, cadáveres de capitais. Onde que está Roma antiga? Onde está a capital do Egito? Aquelas civilizações antigas em torno do Nilo, pomposas, que representavam o poder da força. Onde estão os despojos dos Césares? O ouro roubado das conquistas terrenas que os romanos fizeram, onde estão? Onde estão as conquistas de Alexandre o Grande? Atlântida. A Grécia? Atlântida. Sim, Atlântida. Tudo passou, está tudo debaixo da terra. Tudo passa. As escavações, de vez em quando, acha isso. A geologia, a arqueologia vai descobrindo civilizações antigas, né? Últimos vestígios de raças extintas, gigantescos livros de pedra que nenhum olho carnal lerá mais. Mas a humanidade só terá desaparecido da terra a fim de prosseguir em esferas mais bem preparadas outras etapas de tua ascensão. A onda do progresso terá varrido todas as almas terrestres para planetas mais propícios à vida. É provável
que civilizações prodigiosas floresçam então em Saturno e em Júpiter. Humanidades renascentes ali eclodirão numa glória incomparável. Lá é o ambiente futuro dos humanos, seu novo campo de ação, os lugares benditos, onde ainda lhes será possível amar e trabalhar em seu aperfeiçoamento. Em vão, em meio a seus trabalhos, a triste recordação da terra talvez ainda venha perseguir estes espíritos. Entretanto, das alturas atingidas, a memória das dores experimentadas, das provas suportadas, será apenas um estimulante para se elevarem mais e mais. Em vão, a evocação do passado fará surgir diante dos olhos os espectros de carne, os tristes despojos que jazem nas sepulturas terrestres. A voz da sabedoria lhes dirá: que importam as sombras extintas? Nada perece, todo ser se transforma, ilumina-se sobre os degraus que conduzem de esfera em esfera, de sol em sol, até Deus. Espírito imperecível, lembra-te disto: a morte não existe. Eu não quis parar aqui para não quebrar a beleza da poesia nestas palavras de Leon Denis. Então, eu vou começar de trás para frente. A morte não existe. Jamais pensem no suicídio. O suicídio não é solução para nenhum problema. É uma decepção, porque não existe a morte. Você continuará com os mesmos problemas e terá que voltar para resolvê-los. Inclusive as dívidas. Tem gente que se mata por causa de dívida. E no Memórias de um Suicida, o nosso irmão Jerônimo, que era um comerciante de vinhos e se suicidou por causa das dívidas, enrolou muita gente, burlou o fisco, não pagando impostos, e se viu numa situação, e ele tinha uma posição social elevada, ele e sua família, e quando ele se viu sem saída para as suas dificuldades, o que ele fez? Se matou. E lá no mundo espiritual, ele diz assim: eu tenho muita vergonha do que eu tive, eu vou voltar para pagar as dívidas que eu tenho com a sociedade. As dívidas. Então ele vai chegar aqui, ele terá que pagar toda a dívida dele. Nem o problema da dívida ficou resolvido. Olha que coisa. Então nunca tente o suicídio. Tudo isso, a morte não existe. Ele disse também que esses espíritos que se elevam para mundos melhores, olha, até com saudade, até admiram a dor que eles passaram. A dor é o buril, né? Tudo passa pela dor para ter o seu brilho, né? O diamante é assim, o ouro vai no cadinho, a alma humana não é diferente. Agora, o que a gente pode dizer também daqui, a gente entende daqui a questão do paraíso perdido. Fabiana, a história de Adão e Eva é verdadeira? Ou é uma alegoria? Ou é uma coisa falsa? O que você acha? Acha que é verdadeira? Então vamos, é verdadeira, mas vamos entender. Vamos falar bem rapidinho, em 2 minutos, 5 minutos. A Bíblia diz que o mundo foi feito em 6 dias. Essa história do mundo em 6 dias é verdadeira ou falsa, Fabiana? Verdadeira. Muito bem. 6, porque no 7º Deus descansou, né? Ninguém é de ferro, até Deus teve que descansar, né? Então, no 7º dia, Deus descansou. Mas eu vou pular as primeiras etapas,
que é muito interessante a gente analisar, mas não cabe aqui agora, que vai levar muito tempo. Vamos lá para a história do homem. No sexto dia, ele criou o homem, Adão. E da costela de Adão, fez a mulher, a Eva. Então, a Bíblia está dizendo que a civilização surgiu de Adão e de Eva. Até porque Eva, olha, nós estamos aqui, Guilherme, por causa das mulheres, né? Sempre elas. Eva tentou Adão e Adão caiu na conversa dela. Conversa mole de mulher, certo? Depois vocês dizem que eu implico, mas ele caiu na conversa dela. Porque Deus, eles estavam no paraíso, estava tudo muito bem, todo mundo feliz. E Eva falou assim, aí Deus falou assim, só não pode comer daquele fruto ali. Aí falaram que é a macieira, né? Não comam, aquilo não pode comer. Tudo isso tem um simbolismo interessante, não vai mexer ali. Aí Eva, Adão, você não está vendo que ali está o segredo do conhecimento dele? Ele não quer que a gente saiba. Vamos lá, vamos comer. Primeiro a cobra, né, tentou a Eva. Vamos lá, vamos sim. A Eva vai e tenta o pobre coitado do Adão. O Adão. Aí o Adão, enganado pela mulher, né, pobre coitado que nos representa, Guilherme, vai lá e dá uma mordida no fruto. Imediatamente eles ficaram nus, ficaram com vergonha, e Deus ficou chateado com eles e expulsou Adão e Eva do paraíso. Não é assim a história? Estou resumindo aqui. Aí foram embora. A culpa foi da mulher, viu, Luciene? Está vendo? Na hora que vai falar de você, você vai embora. É sempre assim. Aí diz que eu implico. Não quero saber dessa parte. Eu quero esquecer, né? Pois é. Aí eles foram expulsos do paraíso, vieram para a terra. Aqui eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel, certo? E Caim ficou com raiva de Abel. Ficou com raiva não, ficou com inveja de Abel. Aí Caim mata Abel. É o primeiro crime na terra, um assassinato. E Caim foge, com vergonha, porque ele matou o próprio irmão. Mas aí ele casa, tem uma família, aí vai começar, está escrito lá, ela disse que acredita, é isso que está escrito. Agora eu quero que você me explique, Fabiana, da onde surgiu aquela mulher que Caim casou? Você estava dizendo tudo é certo, eu quero saber. Então isso é uma história alegórica, é uma alegoria, que conta uma verdade, é como uma parábola, que tem sempre um fundo de verdade. Vocês vejam que essa história de Adão, de Eva, de Caim, de Abel, representam os espíritos que saíram de um planeta melhor e vieram para a Terra. Foram espíritos que foram exilados do mundo em que eles estavam. E foram exilados de lá por quê? Por causa do crime, por causa da desobediência, eles foram rebeldes à lei de Deus. Adão e Eva foram rebeldes à lei de Deus. Deus colocou eles ali, mas com uma condição, que eles respeitassem a lei. Eles foram rebeldes à lei de Deus. Por isso foram expulsos do paraíso. E na terra, o filho cometeu um crime. Conta a mesma história do que está acontecendo agora. Muitos espíritos saindo do planeta Terra, indo para o mundo primitivo, eles lamentarão o paraíso perdido. Eles vão dizer, eu era feliz e não sabia. A Terra era um paraíso. E como muitos são criminosos, continuarão cometendo crimes nesse novo mundo. Que eu não vou falar aqui agora também, porque precisaria de tempo, da dor que é o mundo primitivo. A dona Ivone fala sobre isso.
Para vocês terem ideia da dor, eu vou falar bem rapidinho, para vocês terem ideia do que seja a dor de um mundo inferior à Terra, de um mundo primitivo. Tem um espírito lá no livro Memórias de um Suicida, que se chama Agenor Penalva. Ele estava preso há 38 anos no mundo espiritual, sendo doutrinado diariamente para se arrepender dos seus crimes. Ele era um homicida, suicida, arrastou para junto do seu bando, era chefe de uma falange, de uma pequena falange do mal, vários espíritos desencarnados e encarnados, levou várias pessoas ao suicídio. Como homem, ele abandonou na miséria a própria mãe, usurpou tudo que a mãe tinha do pai, o pai morreu, a mãe foi pedir socorro a ele não deu socorro, tirou tudo da mãe, mudou o nome dele, colocou um nome mais aristocrático, se envolveu na sociedade, dizendo que ele era filho de heróis de guerra, envolveu mulheres, se casou com uma mulher que era rica, levou essa mulher ao suicídio, se envolveu com outras mulheres casadas, levava sempre, fazia com que a mulher, ele usava, abusava e depois a mulher se suicidava. Ele induzia o suicídio. Mudou-se lá naquela parte lá da Europa. Quando foi na França, não foi? Ele conta ali onde é que foi. Enfim, o Agenor Penalva era esse cidadão. Tem uma ficha corrida enorme. Os próprios espíritos, quando vão visitá-lo, lá na torre, em um lugar chamado Torre, esperavam encontrar um monstro ciclópico. Sabe o que é um ciclópico? Aquele que tem um olho só na testa, monstruoso. Mas ficam surpreendidos quando vem um homem de aparência de uns 40 anos. A dona Ivone ali fala da veste dele, calça de tergal, camisa branca de manga comprida, um homem comum, de cabelos pretos, tranquilo. Era esse espírito, um espírito perigosíssimo. Maria intercedeu sobre ele, e lá naquele lugar que ele estava, eles estavam aguardando de um momento para outro chegar uma ordem do mais alto para que ele fosse banido para um planeta primitivo. Medida extrema que eles não queriam tomar, mas estavam aguardando. Maria, mãe de Jesus, intercede a Jesus por esse espírito. E ela recomenda a todos aqueles trabalhadores da colônia que leva o seu nome, que cuidasse dele com a máxima paciência, todo o amor que eles já possuíam, para evitar a transferência dele para um mundo inferior, porque seria muito doloroso, muito doloroso. E eles pensavam ainda, se tivesse que tomar essa providência, não fazer com que ele reencarnasse nesse mundo, que ele ficasse no mundo espiritual, na atmosfera psíquica daquele mundo, porque já era imensa dor, mas reencarnando seria muito maior. Isso é uma pequena ideia que a gente tem de um mundo inferior à Terra. Então, espíritos como Adão, que representa, é uma alegoria, a história de um povo banido de um planeta desse. Quem fala muito bem disso é o nosso Humberto de Campos, no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, trazido pelo nosso querido Chico. É Humberto de Campos, não. É Humberto de Campos, né? É Humberto de Campos, que traz ali. E esse povo deu origem a algumas raças aqui na Terra, como a raça adâmica, que são os europeus. A raça que deu origem aos europeus, uma outra que deu origem aos hebreus, a outra que deu origem aos egípcios. Ele trabalha isso muito bem no livro
Coração do Mundo, Pátria do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Tem na nossa livraria. O A Caminho da Luz também fala sobre isso. Então, olha quantas moradas que a gente tem no universo. Quiçá nós não viemos de uma morada dessa. E se não tivermos cuidado suficiente, poderemos ser degradados novamente. Muitos espíritos ainda se encontram na Terra que vieram de Capela. Tem um livro chamado de Edgar Armond, intitulado Exilados de Capela. E aqui no nosso planeta ainda tem muitos capelinos. Alguns retornaram, outros estão aqui, porque ainda são orgulhosos, ainda não compreenderam o amor do Cristo e ainda lutam contra o Cristo. E provavelmente serão exilados da terra mais uma vez. E entendeu a história de Adão e Eva, Fábio? Foi cansativa? Não. Vocês entenderam? Pois é, vamos parar por aqui. Pode falar. Então, estou lembrando do A Caminho da Luz, a questão da explicação lá de Emmanuel com relação à metempsicose, né? Que era reencarnar no corpo de um animal, era retroceder. Obviamente que não era, mas era o sentimento daqueles homens que tinham corpos, né, lisos, e numa situação completamente diferente, que reencarnam em corpos primitivos. Tanto que um dos reflexos nos egípcios eram eles se rasparem todo. Eles não tinham, eles tiravam todo o pelo porque se sentiam animais. Nesses corpos tão grosseiros. Isso. E os corpos eram mais... Você imagina essa moça aqui, branquinha, com a pele lisinha, indo para um mundo primitivo. Vai nascer cheio de pelo no corpo, não tem roupa ainda, andam nus, vai enfrentar as feras. Esses mundos ainda não têm nem o fogo. Acostumada a comer uma carne assada, ela vai comer crua. Então, é inimaginável a dor. E vão para lá para quê? Para sofrer? Não, o sofrimento é consequência do que eles fizeram. Eles vão para ajudar na promoção do desenvolvimento intelectual e moral daquela raça. Vão ajudar na elaboração de corpos novos, porque ela tem um perispírito já condizente com um corpo melhor. E esse perispírito, com contato com corpos mais grosseiros, irá elaborar também esses corpos. Então a morte significa muita coisa. Não é somente você expirar. Você vai morrer e você vai para onde? Essa primeira parte, Leon Denis disse da beleza da morte. O universo nos pertence. Uma boa morte é você ir para um mundo mais feliz, ou voltar para a Terra em condições melhores do que essa, com possibilidades de trabalho, de crescimento, como a atual encarnação, que nós estamos tendo acesso a esse conhecimento. Há uma casa espírita que norteia os nossos passos à luz do Evangelho do Cristo. Então, é um momento muito importante para todos nós. A metempsicose, ela falou que é a origem. A metempsicose não é só você voltar em corpo de animal, não. Os hindus acreditam que você volta até no reino vegetal, o que é inconcebível. Você vê que animais lá na Índia são uma deles acreditarem. Acredita porque aquela vaca pode ter sido a mãe, a filha, a sogra, a mulher de alguém, um boi, um marido. Então, não pode fazer nada. A vaca faz o que quer. O macaco também. A origem é que é no Egito, né? Essa ideia. A origem vem lá de trás, da metempsicose dos egípcios, que, com saudade do mundo que eles tinham, mergulharam num mundo tão grosseiro, tão pesado, que disseram assim: voltei para o mundo animal, eu estou como um animal aqui. Aí surge a ideia da metempsicose. Tudo bem até aí? Vamos até 12:30 hoje? A cara da Júlia. Passamos 1 hora de estudos.
Semana que vem a gente vai falar só de Leon Denis. Vamos rezar então, Dilane? Faz a prece. Você pode fazer. Olha só, olha o pelo dela como é que tá. Quase que ela está indo para lá, tá vendo o cabelão? Pelo? Que pelo? Vamos lá, nada não, falei nada. Ruim, tá doidão. Então que Jesus nos abençoe. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Leon Denis, pelos esclarecimentos, aos guias da nossa casa, a nossa gratidão, a nossa alegria em aprender, em estudar. Perdoa-nos, Leon Denis, por desviarmos um pouco o assunto para outros autores, para o mundo. Mas a ideia trazida desperta-nos muitos interesses. O interesse em buscar o espaço universal, a morada do Pai, as moradas da casa do Pai, que pertencem a todos nós. Obrigado por nos despertar a ideia de que somos espíritos imortais, de que a morte não existe e que o universo nos pertence. Que Deus abençoe o Senhor, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a nossa casa de amor, os nossos guias, os nossos dirigentes, o nosso irmão altivo, as irmãs queridas. Que Deus abençoe o nosso amor. Em nome desse amor, Senhor, do nosso amor, do teu amor, Jesus, do amor de Leon Denis pela humanidade, de Kardec pela humanidade, do amor de Jesus, do amor de Deus acima de tudo, é que damos por encerrados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja.